Queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. Meditação hoje é uma meditação curta, simples. Temos a Santa Ceia e eu faço questão de terminar hoje no capítulo 16. Vão caber as saudações finais e as recomendações finais da carta aos Coríntios. Então, capítulo 16... diz a palavra do Senhor assim, eu vou ler a primeira parte até o verso 4. Então, o capítulo 16 diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Até esse ponto. Soberano Deus e amado Pai, louvado seja teu nome. O Senhor há de falar aqui hoje, apesar do assunto ser um assunto bastante conhecido da igreja. E ele vai fechar aqui, o livro vai fechar a sua questão, né? Todas as questões que Paulo precisava tocar, em todos os assuntos que Paulo precisava tocar, ele toca e agora ele finaliza falando sobre a sua gratidão quanto à coleta que é feita na igreja. E aqui a gente vai entrar num assunto muito interessante, porque a gente está careca de saber, né? Isso é falado sempre, e todo mundo sabe que funciona assim, que qualquer organismo social, inclusive nesta época também, ele sobrevive na sociedade porque existe algum tipo de arrecadação. Não tem como nenhum organismo social sobreviver sem um tipo de arrecadação. Uma forma de manter isto. E nesta época aqui, a forma era taxa. A forma era taxa. O dízimo que o templo coletava não era uma taxa exatamente, mas era um valor fixo. Era um valor fixo equivalente. Uma contribuição regular equivalente aquilo que uma outra instituição qualquer e religiões, a religião nesta época, ela era de praxe processada em templos e nas casas. Era muito comum alguém fazer um culto, fazer um gesto religioso da sua cultura, da sua fé na sua casa. Isso era muito comum. As pessoas praticavam a sua religião dentro da sua casa. E ao templo iam nas festas, nos momentos de ajuntamento do templo, nas datas. Inclusive aqui era uma coisa dessa. Não é? Os judeus, eles iam 3 vezes ao templo, aqueles que não estavam em Jerusalém. Eles moravam longe. Não é como assim, tem uma igreja do lado da casa de cada um. Então você imagina que o templo era muito distante. Então, do lado da sua casa, perto da sua casa, tinha a sua sinagoga, que era onde você se reunia. Se você fosse um judeu, na sinagoga não era uma igreja, não era um templo. A sinagoga era um espaço onde aquele grupo que tinha aquela mesma, vamos dizer assim, mentalidade, que eram nascidos naquela cultura, se reuniam para discutir as suas questões. E não só questões religiosas, outras questões também. Julgar uma questão, um julgamento entre os irmãos, uma organização social, quase que uma associação de bairro, alguma coisa parecida com isso, né? Não estou reduzindo a sinagoga a isso, mas se tratava de tudo na sinagoga. Não era só um lugar religioso. Não era só um lugar onde pessoas que tinham fé se reuniam para tratar dos assuntos da fé. Se tratava de todos os assuntos. E uma vez não, e 3 vezes ao ano se ia a Jerusalém, né? Uma vez ao ano ia a Jerusalém, e eram 3 festas.
3 festas que levavam as pessoas a Jerusalém. Então, este templo, ele vivia dos dízimos. Você era criador de ovelhas, cabrito, bois, você levava o seu dízimo para o templo. Levava o dízimo do rebanho, 100 bois, 200 bois, 100 ovelhas, 200 ovelhas, levava. Você plantava, você levava. Fazia sua comitiva e levava. E os sacerdotes lá recebiam de diversos lugares, todos os que chegavam para cultuar a Deus. Porque, inclusive, cultuar a Deus, nesta época, era um culto com sacrifício. Tinha que levar um sacrifício. Então, era assim que funcionava. Agora, você imagina uma igreja que está nascendo de dentro dessa fé. Uma igreja que não sabe nem que é igreja ainda, no sentido que nós entendemos igreja, que está nascendo desta fé. Como é que vai sustentar as suas questões, a sua instituição? Como é que vai se apresentar, aliás, como instituição? Então, a coleta de recursos, ela foi inevitável. Agora, eu fiquei pensando em casa, meditando assim, né? O que aconteceria, né? Se não fosse essa questão da coleta? Então, o ID teria de ser literal para todos. Você não estaria em casa criando filho, você não estaria fazendo faculdade ou trabalhando nos seus trabalhos, porque você teria que fazer o quê? Você teria que ir. E olha como é difícil você mudar de cidade, arrumar um emprego novo na outra cidade e tal, fazer de novo a vida lá. E depois aí muda de cidade de novo e tem que arrumar um emprego lá e tal, e sobreviver lá e fazer a vida de novo lá. E aí muda de cidade de novo, e depois... E aí, olha como é que isso seria impossível. Então, a forma de executar esse ID, que a igreja entendeu que era a mais viável, a prática, isso de fato vai dar certo. Alguns, os que não vão, pagam para os que vão. Os que não vão, reúnem os recursos para os que vão. Apesar de que Paulo, né, se manteve no seu ofício de fazer tendas. Mas ele defendia exatamente essa postura. Quem fica, paga. E quem vai, recebe. Por quê? Porque quem vai está pagando de outro jeito. Está pagando de outra forma. Porque você pensa que é fácil você sair da sua casa, da sua parentela, para ir por aí, sabe lá Deus como e se vai dar certo isso, e fazer com que os seus filhos sejam também impostos a isso, porque às vezes há um chamado, né? Às vezes, né? Espero que tenha havido o chamado desse homem para ir para o campo de batalha evangelístico, mas os filhos não foram chamados. E eles vão. Né? Nós tínhamos um pastor que era muito amigo meu, depois ele se tornou bispo na nossa igreja, o bispo Pedro, e ele, na época de pastor, eram pessoas assim muito chegadas, eu e ele. Depois de bispo também, ele veio até aqui na minha casa almoçar um dia comigo, para você ver o grau de aproximação que a gente tinha um do outro. E ele tinha uma chamada assim evangelística. Ele tinha uma chamada evangelística. E isso era um problema. Com quem era um problema? Não era um problema com a esposa, era um problema com os filhos. Porque quando ele saiu daqui para ir para o Nordeste, irmãos, alguns de seus filhos já estavam na adolescência. E foi tudo de cara feia, amarrado, com raiva da igreja. Foi tudo assim, amarrado, com raiva da igreja. E ele contou esse testemunho aqui,
uma volta de encontro de casais, quando a gente nem parede tinha nessa igreja. E ele disse para essa filha que foi de cara amarrada, porque era mais velha e tal, você vai casar com um nordestino. Para você ver que o Senhor está nesse negócio. E não é que ela foi e casou com um nordestino. O amor da vida dela foi um nordestino. Quer dizer, se o pai não vai para lá, não pega os filhos e leva, ela não ia se apaixonar pelo nordestino. E ele foi para o Nordeste na época, ficou muitos anos lá no Nordeste, ficou quase 10 anos lá. Foi o tempo da menina crescer e casar com um nordestino. E aí ele falou, de fato, Deus estava mandando meu pai ir para o Nordeste. Mas é uma idade muito difícil de você ser missionário. Quando os filhos estão na adolescência, você tem que ter uma habilidade muito grande. Você cria uma inimizade com os filhos. Por quê? Porque os filhos já pensam por si, eles não aceitam. Por que ele tem que ir? Ele não é um missionário. Ele quer ficar. Porque ele tem a patota dele, tem o grupo dele, tem as pessoas com quem ele se relaciona. Então, irmãos, nesta ocasião aqui, ficou instituído assim: quem fica, paga para quem vai. Quem fica, custeia o soldado no campo de batalha. E é essa a ideia que ele traz em algum outro lugar aqui, que eu não lembro onde é, mas que ninguém vai à guerra às suas próprias custas. O soldado que está na guerra, ele trabalha? Não, ele vai para a guerra. Ele é patrocinado por alguém. Ele é patrocinado pelo governo que lhe mandou para a guerra. Só que ele está pagando um preço muito alto também para ir para a guerra. Ninguém pensa nisso, né? Ele tem tudo na mão. Tem fuzil, tem uniforme, tem o tanque de guerra. Tudo isso alguém pagou para ele estar lá. E ele levou para lá o que mais precioso ele tinha, a vida. Ele também está pagando caro. E agora Paulo vai falar sobre essa coleta. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Olha, tem que ser assim. A gente tem que coletar para aqueles que pararam o seu trabalho, para também entregar algo nesta obra. Então, no primeiro dia da semana, aí ele institui, no primeiro dia da semana, as pessoas geralmente, nessa época aqui, tinham aqueles que ganhavam por mês, tinha aquele que ganhava por serviço, mas a grande maioria ganhava por dia. A grande maioria ganhava por dia. Por dia. E ele disse, não, uma vez na semana, no primeiro dia da semana, no dia da primícia, no dia em que a gente se reúne oficialmente, porque o domingo tem toda uma história que eu não vou contar aqui agora, para ele ter se tornado o dia do Senhor. O Senhor não era Deus, o Senhor era o César, e o cristão então transformou, disse, não, meu Senhor é o Senhor lá em cima. Então se tornou o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia que a igreja se reunia. Mas tem uma história cultural clássica nisso aí. Então ele disse, olha, no dia de domingo, que é o primeiro dia da semana, a gente faz a coleta. E outra coisa, agora veja só, a coleta, ela é algo premeditado, ela é algo que você já traz de casa. Ele disse, não fiquem esperando eu chegar aí para vocês ainda irem fazer a coleta. Façam a coleta para que quando a gente chegar, possamos enviar os irmãos em Jerusalém, possamos enviar para essa obra. Façam a coleta anteriormente, é premeditado. Era algo prévio, era algo feito a priori, antes da reunião. Olha, vamos fazer a reunião. E outra coisa, era costume também da época, o dinheiro ele
para circular nesse contexto, o dinheiro era preciso que ele fosse na mão de pessoas escolhidas, e as pessoas escolhidas tinham que levar uma carta, dizendo que estavam portando aquele dinheiro, porque eram pessoas de confiança, tal, papapá, e estavam andando com aquela grande soma de dinheiro. Você não podia ser achado na rua com uma grande soma de dinheiro, sem uma origem desse dinheiro. Você veja que isso é antigo, né? Então, no verso 5 em diante, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Olha só, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Está falando sobre a arrecadação. Para onde eu vou? Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor me o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Mas como é que é isso? Uma porta grande e oportuna se abriu, mas há muitos adversários. Como assim? Se há muitos adversários, não seria o caso da gente pensar que a porta não estaria aberta? Olha, há muitas dificuldades para a gente levar o evangelho para Éfeso. Muitas dificuldades. Deve ser um sinal de que Deus não está querendo que a gente vá para lá. Senão ele abriria as portas. Não, nada disso. Há muitos adversários, tem muita gente contra lá. Mas sabe por que ele se refere às portas estão abertas? As portas estão abertas porque esta cidade era uma cidade livre, de livre pensamento, ou seja, as pessoas poderiam professar a fé que bem queriam. Era uma cidade cosmopolita, muitas pessoas ali, de muitos lugares, não tinha como cercear, porque eram muitas religiões passando por ali. E grandes cidades geralmente são assim, tem um pensamento livre, você pode professar uma fé, mas o outro da outra rua pode professar uma outra fé, e o outro pode professar, são pessoas que vêm de lugares diferentes, de culturas diferentes, vêm de lugares diferentes. Então é nesse sentido que as portas estão abertas, porque lá a gente pode falar livremente, mas há muitos adversários. E eu fico pensando no Brasil, né, irmãos? Fico pensando no Brasil, que a gente tem todo o apoio para pregar o evangelho. A gente pode estabelecer uma igreja, a gente pode dizer que a gente tem essa fé, a gente pode fazer todas essas coisas. E nesse contexto aqui de Paulo, não eram em todas as cidades que havia essa abertura. Em muitos lugares isso tinha que ser contido, tinha que ser uma reunião contida, uma reunião escondida, tinha que ser um negócio falado entre linhas, não podia ser algo aberto. Olha então que grande oportunidade Deus dá para o evangélico que está no Brasil. O cristão, né? Vamos falar de uma forma mais ampla, o cristão que está no Brasil, aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, não tem dificuldade nenhuma, não tem dificuldade alguma, no sentido de que você vai ser inibido de fazer isso. Nós aqui, nós só temos o empecilho da nossa própria vontade. Só a nossa própria vontade nos impede de espalhar o evangelho para um número ainda muito maior do que ele já foi espalhado. Só a nossa própria vontade nos impede de fazer isso. Porque até mesmo há muitos adversários, nós não temos muitos adversários. Nós temos pessoas que pecam, são pecadoras, são mundanas, que convivem conosco no trabalho, na rua e tal. Alguns nem querem papo com a gente, mas também
não vem aqui para dizer que a gente está fazendo nada errado, não está com pedra na igreja, nem literalmente. E, se não forem provocados, nem da outra forma. Se não forem provocados. Às vezes eu vejo a igreja se perdendo em discussões inúteis com o mundo. O grupo tal assim ofendeu a nossa fé. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qualquer um ofende a nossa fé. Se a gente for brigar com as pessoas que ofendem a nossa fé, o próprio fato de fazer uma cara feia quando você está evangelizando, quando você passa com a Bíblia debaixo do braço, já é uma ofensa para a nossa fé. E quem ofende a nossa fé não poderia ofender a nós. A gente devia estar pensando, você está ofendendo a Deus, não é a mim. Porque eu sou só uma peça nesse tabuleiro. Sou apenas uma peça nesse tabuleiro. E aí a gente alguns crentes entram com esse discurso. Você acha que o Satanás não ia entrar com esse discurso, sinceramente? Isso é uma seta maligna. E muitos irmãos caem nessa pilha de que fulano ofendeu a minha fé. O grupo tal ofendeu a minha fé. Olha lá o que botaram no Facebook, ofendendo a nossa fé. Eu estou nem aí. Está ofendendo a fé? Depois ele resolve com Deus. Depois ele resolve com Deus. Eu perco meu tempo quando eu dou o meu tempo para quem está fazendo isso. Eu perco meu tempo. Eu perco um tempo precioso de estar fazendo a obra do Senhor quando tenho que defender a minha fé. No sentido de que vou dar uma resposta a quem não quer me ouvir. Não está a fim de me ouvir. Quem não está a fim de me ouvir, paciência, eu vou esperar estar. Eu vou esperar estar. Quando tiver a fim de me ouvir, vai me ouvir. Ou igual esse pessoal insistente que liga para você do cartão de crédito, tal. Ligou para mim, liga várias vezes, mas teve uma que eu falei, não, da próxima vez eu vou dar uma boa resposta. Eu sou dono do cartão tal. Eu falei, sim senhora, olha, nós temos uma promoção, e não sei o que, para o senhor mudar para esse outro cartão, não sei o que, papapá, porque esse nosso cartão é muito bom, é mais barato isso, é mais barato aquilo, é mais barato... Eu deixei a pessoa falar, tudo que ela tinha que falar. Quando chegou a minha vez de falar, senhora, eu não quero, porque eu não tenho interesse. Ela aí continuou, porque dizer que... Senhora, olha só, eu acho que a senhora não me entendeu. A partir do momento que eu não tenho interesse, nada que a senhora me ofereça me enche os olhos. Porque primeiro eu tinha que ter interesse, e depois você me faz a oferta. Eu estou falando para a senhora que eu sou satisfeito com o cartão que eu tenho, mas o senhor está pagando mais caro. Senhora, a senhora não sabe o que eu resolvo pagando mais caro com o cartão. A senhora não sabe. Então, se eu gosto de pagar mais caro, o problema é meu. Cara, foi uma conversa elucidativa. Foi uma conversa. Então, por favor, senhora, eu não tenho interesse. É assim que o evangelho devia ir. Se a pessoa não tem interesse, não adianta. Ela não tem interesse, não adianta não ter interesse. Se a pessoa não tem interesse, tu está perdendo teu tempo. Espera ela ter interesse. O que vai motivar o seu interesse, eu não sei, mas em algum momento ela vai fazer uma reflexão, em algum momento ela vai entender, que o caminho é esse, tal, olha, os crentes estão aí, tal, dê um bom testemunho de vida, uma vida íntegra, uma vida na mão de Deus, uma vida abençoada, uma vida feliz. Quem é que não quer ter isso? Mas se ele não tiver interesse, não tem como. Passei a página, verso 10. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada,
que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês. Timóteo era jovem e ele está incentivando, se Timóteo for, então vocês confiem nele, por favor, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, quer dizer, sejam bons anfitriões, paguem a viagem dele, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Olha só, não sei qual era o problema de Apolo, não sei o que é que estava rolando lá. Paulo incentivou, vai com Timóteo, Apolo, vai sim, tal, passa lá com os irmãos em Corinto. Mas Apolo não quis, não teve confusão. Apolo irá quando tiver uma outra oportunidade. Gente, se você olha para uma Bíblia dessa, que nós lemos, um texto desse, se depara com um relato desse do chefe. Paulo aqui era o chefe dessa fé agora, era o camarada que estava dando as ordens no evangelismo. Você veja a tolerância. Olha, eu falei para Timóteo ir, mas ele não quer. Tem lá os problemas dele, está resolvendo as coisas dele lá, mas ele vai numa outra oportunidade. Entende? É um exemplo de tolerância. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Aí ele está falando de um outro assunto. Ele está falando da primeira família que se converteu lá em Corinto. Ele está falando daquela região da Acaia, que era uma região muito maior do que Corinto, era uma parte enorme da Grécia. Ele está falando, olha só, esse irmão Estéfanas, a família de Estéfanas, a casa de Estéfanas, são as primícias da Acaia, foram as primeiras famílias. Eles têm uma posição aí importante entre vocês, se submetam a eles. Eles foram os primeiros que creram, eles foram os primeiros que se entregaram, eles foram os primeiros que começaram cooperando, participando. Deem valor ao que eles dizem. Eu não estou dizendo que ele está dizendo que tempo de casa é posto, não, mas é alguma coisa parecida com isso. Agora, muito interessante é a questão do evangelismo, né? Corinto, uma grande cidade, cosmopolita, muitas pessoas vinham e voltavam, passavam por ali, e a igreja, as missões eram estabelecidas nas grandes cidades. Você sabe por quê? Depois se descobriu por quê. Porque é a grande cidade que evangeliza a pequena cidade. É o grande que abençoa o menor. É na grande cidade que tem volume. E se você tem volume, você pode repartir. Agora, se você não tem volume, você vai repartir como? Volume de gente, volume de recursos, volume de tecnologia. Tem volume. Onde tem muita gente. Eles começavam o evangelismo nos centros, nas grandes cidades. E as grandes cidades depois evangelizavam os bairros. Iam para as cidades menores. Que não tem como. Uma cidade pequena.
vai manter uma obra na cidade grande. Não tem lógica. Agride a lógica. É o grande que abençoa o menor. É o maior que abençoa o menor. Então, essa também é uma premissa que a gente tem que observar quando sai para o evangelismo. É quem tem, é quem pode, que abençoa quem não pode. Quem tem menos. Essa é a lógica. Verso 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem um devido reconhecimento a homens como esses. Provavelmente essa casa de Estéfane supriu o que faltou chegar das ofertas. Provavelmente foi isso que aconteceu. De alguma forma, eles trabalharam de uma maneira especial, eles foram generosos. Ele termina a carta salientando esta generosidade. Observe aqui que ele não está falando de dízimo. Esses judeus aqui e gregos, eles entendiam o dízimo levado ao templo. Eles estão num contexto de uma casa, ou de uma fé que estava nascendo ali naquela casa. Ele não está falando de dízimo, ele está falando de uma obra missionária. Ele está falando de generosidade. Generosidade, irmãos, vai além de dízimo. Dízimo tem um valor correto. O dízimo, para algumas pessoas, faz até mal. Você sabia por quê? Porque ela diz assim: já fiz a minha obrigação, já levei o meu dízimo. E se a igreja tiver outras obrigações, o pastor que administre bem lá. Tiver outras coisas para fazer, o pastor que administre bem lá. Porque eu já fiz a minha obrigação, já contribuí com a minha parte. Você sabe qual é a sua parte? Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. E eu vou mostrar como existe consonância com o que nós estamos lendo lá na frente. Provérbios capítulo 11, do verso 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Isso foi escrito mais de 1000 anos antes de Cristo. Mais de 1000 anos, não está se falando de 10%, não está se falando de uma parte do salário de ninguém, está falando de um espírito chamado generosidade. Quem participa com generosidade, participou com muito mais do que 10%, porque 10% pode ser que seja só 10%. Mas quem faz com generosidade, não crava 10% como a sua obrigação. A minha obrigação é suprir a obra de Deus. Como? Segundo as minhas posses. Eu não posso fazer mais do que aquilo que eu posso fazer. Segundo o que eu posso fazer. É assim que funciona. A pessoa que é abençoada aqui dentro do contexto da nossa fé, não é o dizimista, pura e simplesmente apenas, mas sim é o generoso, que não se contenta com os 10% e se envolve muito mais. Se envolve em outras frentes. Que a minha participação vai ser só essa, dar dinheiro para a igreja, 10%? 10% é pouco.
Eu acho que é pouco. Eu tenho que fazer mais. E essas pessoas, então, generosas, estão fazendo mais. E muitas vezes não é nem em dinheiro, é em outras participações, em outros tipos de ofertas, em outras cooperações, porque não existe só essa cooperação. Aí tem um pessoal abrindo a varanda para o evangelho caminhar. É uma oferta, é uma generosidade. É uma generosidade. O evangelho depende de pessoas generosas, pessoas abertas, porque a igreja está precisando. Gente, vamos evangelizar agora nessas casas tal, mas alguém tem que abrir a casa. Mas alguém tem que fornecer o espaço. Ela vai dar trabalho para essa pessoa, depois ela vai ter que limpar a sujeira que ficou, ou então ela vai ter que limpar antes das pessoas chegarem, vai ter que arrumar um espaçozinho ali e tal, melhorar a lâmpada, que está meio escuro ali, não é? Tem gente até pintando varanda. Vai ter gente reformando a varanda. Agora eu vou reformar essa varanda, sabe? Os irmãos agora estão vindo aqui. Olha o progresso na casa. Mas o que é isso? Generosidade. É disso que Paulo estava falando. Coração generoso. Esse Stefanes aí, ele tem uma casa que, quando abriu para o evangelho, abriu com tudo. Proveu a necessidade dos santos. Proveu. E aí a generosidade, eu estou dando esse exemplo, mas tantas outras coisas. O coral, não sei por que o coral, pastor, dobrou de tamanho de uns tempos para cá. Mas lógico que dobrou de tamanho, as pessoas começaram a serem generosas. Eu vou ofertar ao Senhor aquilo que Ele me deu de muito legal, a minha voz. Mas pastor, eu canto tão mal. Irmão, tu não sabe como é que é a técnica aqui, né? A gente pega aquele pessoal que canta mal e põe lá atrás. É brincadeira, gente. Poxa, é brincadeira, gente. Pô, eu estou brincando. Ali todo mundo canta bem. Começou ontem. Ali todo mundo canta bem, porque o Senhor, Ele não ouve a afinação das vozes, o Senhor ouve a voz que Ele deu a você. A voz que Ele deu a você é que Ele ouve. Se Ele quisesse que você tivesse uma voz melhor, Ele dava uma voz melhor. Ele deu essa voz aí, se contente com ela. Cante no coral, diga, Senhor, para o Senhor. Generosidade. Tantas outras coisas, pastor, precisa de um grupo de líderes para liderar grupos de não sei o que na igreja tal. Cadê as pessoas se oferecendo? Generosidade, isso. Eu quero me oferecer para servir ao Senhor. Nesse negócio aí que o pastor está vendo aí, precisa de uma pessoa para fazer isso, eu vou aí fazer esse negócio. Eu nem sei direito como fazer, eu vou estudar para ver como é que é, vou ver se eu preciso fazer algum curso, vou ver se eu preciso de alguma habilidade, tal. Generosidade. A obra do Senhor, ela anda com muito mais do que dízimo, com generosidade a obra do Senhor anda. Pessoas generosas, e já são 10 e 10, ainda tem a ceia, Jesus é bom. As igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de meu próprio punho. Era normal um escriba escrever, mas quando você escrevia com seu próprio punho, você estava mostrando afeto, você estava mostrando que aquilo era muito importante para você, para aquelas pessoas. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, Maranata. E as pessoas bem conheciam essa frase, porque Maranata queria dizer, vem Senhor Jesus. E é assim que ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Então ele termina a sua carta falando da generosidade daquelas pessoas, agradecendo pela generosidade. Ele destaca uma casa em especial, a casa de Estéfanas, sua família, que é a primícia da Acácia,
primícia da Acaia, destaca a sua generosidade, destaca a sua abertura. E hoje, se você conseguiu entender que a igreja vive com muito mais do que os dízimos que os irmãos trazem, muito mais. O dízimo é muito pouco. Só o dízimo não dá para a igreja viver. Ou você é uma pessoa generosa, ou você é uma pessoa aberta. Não tem como o dinheiro substituir aquilo que você pode fazer. Não tem como. Então, queridos irmãos, que as lições em Corinto tenham abençoado nossas vidas, todas elas desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Eu fecho essa carta e a partir dessa semana essa mensagem já vai estar fechando esse ciclo de mensagens dentro do livro de Corinto, da primeira carta. Eu voltarei nas outras oportunidades. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, obrigado por esta leitura